Falar de polímero significa estudarmos algumas estruturas da química orgânica que estão presentes na nossa vida e que muitas vezes nós passamos despercebidos. Para falar sobre polímeros, eu gostaria inicialmente de fazer uma alusão à sua parte gráfica, tá? A sua conformidade no tocante ao significado da palavra. Polímero, poli vem do grego, significa muitos, e meros lembra partes. Então, quando eu falo em polímeros, são muitas partes. E aí nós vamos trabalhar com os polímeros de que maneira? Subdividindo os polímeros que nós iremos estudar agora em polímeros naturais e em polímeros artificiais. Os polímeros naturais, aqueles que nós encontramos na natureza, os polímeros artificiais, aqueles que nós conseguimos a sua confecção. Começarei pelos polímeros mais simples, os mais conhecidos, e eu exigiria de você que desse uma olhada nas funções orgânicas que foram estudadas no começo das aulas de química orgânica, para lembrar dos hidrocarbonetos insaturados, especificamente os de dupla ligação e duas duplas ligações, dos alcenos e dos alcadienos, porque eles vão aparecer em grande quantidade no nosso estudo. Então vamos lá. Para começo de conversa, polímeros, muitas partes. Eu vou subdividir estas partes em outras partes. Eu vou fragmentar o nosso estudo, começando pelos polímeros de adição. Para que a gente possa falar dos polímeros de adição, o nome já diz tudo. O que você vai fazer? Você vai juntar, você vai somar. E aí o primeiro polímero que a gente vai falar aqui são os polímeros vinílicos. Quem são os polímeros vinílicos? Quando eu falo em vinil, eu vou lembrar do radical vinila. Ele vem da dupla ligação dos etenos. Olha aqui. Isso aqui é um eteno. Quando eu estou com radical vinila, eu tenho carbono, dupla ligação, carbono. Esse aqui é o monômero mais importante que eu vou ter nesse momento. O que seria o monômero? Mono é um. Então seria uma parte. Quer dizer, então, Vanks, que quando eu juntar vários monômeros, eu vou estar diante de um polímero. E eu trabalhando com o eteno, que é um alceno, né? Radical vinila, eu vou formar um polímero, exatamente. Polímero vinílico. Dentre esses polímeros vinílicos, nós temos alguns polímeros que são muito usados por nós, por pessoas que nós conhecemos, por comerciantes, por indústrias. Quer ver? Olha o primeiro deles, ó. Polietileno. Raciocine. Poli, muitos. Etileno. Etileno vem de et, dois carbonos. En vem de dupla ligação. Então, polietileno, você vai pegar esse radical vinila que tem aí e vai reproduzi-lo várias vezes. Como é que eu vou fazer? Você vai pegar a estrutura do eteno, que já está aqui, veja, e acrescentar à frente dela a letra N. O que seria esse N, Vanks? Esse N é para dizer para você número de radicais. Né? Número de monômeros que você vai repetindo o tempo inteiro. O polietileno ele é utilizado em várias situações. Dentre as mais clássicas que eu poderia citar, para que você fizesse uma relação e não esquecesse mais, você vai encontrar material de isolamento de fio elétrico, você vai encontrar na produção, olha aqui ó, a ilustração, de copos descartáveis, você vai encontrar na confecção de baldes de carregar água, você vai encontrar nessas estruturas aqui de filme de polietileno utilizado para embalagem de alimentos. Você vai encontrar isso em fabricação de cortina, você vai encontrar o polietileno na fabricação de toalhas. Acabei de ganhar um café da Larissa, obrigado, filho. Você vai ganhar não, você vai utilizar, quem ganhou foi eu. Você vai utilizar o polietileno em várias estruturas. Canos de plástico, aqueles canos que você utiliza, por exemplo, nas instalações hidráulicas, você também pode tê-lo. Então, o polietileno seria o quê? O eteno, radical vinila, várias vezes. Esse é o primeiro dos polímeros vinílicos que nós vamos utilizar. Quando eu falar em polímero vinílico, já sabe, eu vou trabalhar o tempo inteiro com carbono ligado a outro carbono por dupla ligação. O segundo polímero vinílico que eu vou trazer para você é o polipropileno. O que significa poli? Muitos. Prop, 3. En, dupla. Olha aí como você é inteligente. Você vai pegar 3 carbonos com dupla ligação e vai formar quem? Quem é esse moço, Vanks? Isso aqui é o propeno. Esse propeno vai servir quando ligado em várias e várias estruturas de monômeros na fabricação do polipropileno. Vanks, onde é que eu encontro o polipropileno? Quando você sai do etileno, que são 2 carbonos, para o
para o propileno, que são 3, uma das características desta mudança é que eles são resistentes ao calor. Poderiam, por exemplo, ir para Cuiabá hoje e não ia ter problema. Por que você está falando isso? Porque eu tive a oportunidade de visualizar ali nas informações dos jornais que Cuiabá registrou 44 graus Celsius hoje. 44 graus Celsius. Meus amigos, eu que sou do Ceará, não consigo encarar essa temperatura tão alta. Tá? 44 graus Celsius. Então, o polipropileno se dá muito bem em Cuiabá, porque ele é resistente ao calor. Vanks, me dá um exemplo de material feito de polipropileno. Os para-choques de automóvel antigamente, eles eram metálicos, mas bem antigamente, quando eu era jovem ainda. Hoje em dia, os para-choques de automóvel são feitos de de polipropileno, que é um polímero mais duro, mais resistente e aguenta calor. Tá? Um exemplo clássico aqui do polipropileno, para-choque de automóveis. Viu a diferença? Polietileno, 2 carbonos com a dupla. Polipropileno, 3 carbonos com a dupla. Esses monômeros vão se juntando. Ó, aqui a letrinha N para dizer o que para você? Amigo, vá juntando vários que você vai formar um polímero de adição. Poliestireno. Olha só, já falei do polietileno, falei do polipropileno, agora eu vou falar do poliestireno. Pelo nome, você diz assim, eu nunca ouvi falar em poliestireno, mas se eu disser para você que você guarda gelo dentro de um isopor, que você encontra pratos, copos, xícaras que são moldados com poliestireno, você vai lembrar o que é. Ah, entendi, o poliestireno é outro polímero. É, e qual a característica dele? Quem é esse aqui? Esse aqui é o polietileno. Quem é esse aqui? Com 3, polipropileno. Vamos tirar esse carbono daqui e vamos colocar uma cadeia aromática. O que é uma cadeia aromática? 6 carbonos interligados por simples e duplo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o poliestireno. Pronto. Poliestireno vai ser esse polímero aqui, ó. Você vai pegar várias estruturas semelhantes a essa e vai ligá-las e vai formar o quê? Vai formar um polímero utilizado aonde? Ele é utilizado para fabricar prato, vai fabricar xícara. Principalmente ele está vinculado a quem? Isolante térmico. Ele é muito bom para produzir o isopor. Cloreto de polivinila. Esse nome, você diz assim, nunca ouvi falar. Cloreto de polivinila é uma coisa que nunca foi falado para mim. Aí você diz assim, não, mas você pode chamar o cloreto de polivinila de policloreto de vinila. Aí você diz assim, também nunca ouvi falar de policloreto de vinila. Nem conheço o cloreto de polivinila e nem tampouco o policloreto de vinila. Aí eu digo assim para você, pega o propileno, tira o carbono e no lugar do carbono coloca o cloro. Pronto, tá aqui ele, ó. Esse moço aqui é o policloreto de vinila, quando você fizer desse monômero uma ligação de vários idênticos. Você ainda continua dizendo para mim que nunca ouviu falar. Mas quando eu disser para você, ô moçada, isso aqui é o PVC. Ah, aquele tubo de plástico que eu chamo de PVC. Sim. Aquelas conexões que a gente ouve falar na propaganda, que a gente vê na construção civil para arrumar as calhas na saída da água, os canos que levam água pelos esgotos, os canos que ligam as torneiras, os chuveiros. Aquilo ali é PVC, né, Van? Isso é um polímero? É. Ele junta o polietileno, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui o polietileno com quem? Com o cloro, ó. Ou você pega o propileno, tira o carbono e coloca o cloro no lugar dele. Os materiais de PVC, ou seja, os cloretos de polivinila ou policloretos de vinila, são bons isolantes térmicos, tem muita resistência térmica, então é interessante que ele aguenta variações de temperatura. Eles também têm como característica resistência elétrica elevada, tá? Eu posso utilizar isso aqui para fabricar os canos, eu também tenho a utilização do cloreto de polivinila na fabricação de telhas, tá? Plastificantes de todo jeito. Agora sim, ele é moldável, tá? Você pode moldar essa estrutura. Como? Submetendo esse camarada a temperaturas mais elevadas. Você pode encontrar, por exemplo, o PVC na fabricação de sapatos de plástico, na fabricação de couro sintético, na fabricação de luvas, na fabricação ou revestimento de bancos de automóveis. Tudo isso é PVC. Tudo isso são 2 carbonos insaturados ligados ao cloro. Olha só que interessante.
Aí você pega isso aqui várias vezes, ó. Tá? Cloreto de polivinila ou policloreto de vinila. Agora a gente vai falar do PVA. Eu falei do PVC, pela sigla fica mais fácil você lembrar. E nós também temos o PVA. Quem é que é o PVA? Quando a gente usa as estruturas do etileno vinculadas aos ésteres, a gente vai obter isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Etileno, uma dupla ligação. E aqui, COOCH3, ou H3C. Você lembra o que é isso aqui? Isso aqui é uma carbonila ligada ao oxigênio. Isso aqui é um éster. Os ésteres são funções orgânicas que você tem a carbonila ligada com oxigênio. Quando você tem só carbono, oxigênio e carbono é éter. E quando você tem a carbonila entre dois carbonos é cetona. Tudo isso você precisa lembrar. Tudo isso você precisa lembrar. Eu vou tirar aqui o éter daqui para não confundir você. Vou tirar a cetona daqui e vou deixar só o éster. Ó. Isso aqui é o éster. Aí a gente tem um radical de um lado, tem um radical do outro. Aí você coloca OAto para fazer a nomenclatura do primeiro radical e ILA no segundo. Mas não é isso que é nosso propósito hoje. Ninguém está preocupado com nomenclatura. A gente quer que você entenda o que é que vem a ser o PVA. PVA é o acetato de polivinila. Acetato de polivinila é o material utilizado para fazer o quê? A cola escolar. Veja aqui, cola branca. É o material utilizado também, sabe dizer o quê? Goma de mascar, o chiclete que você gosta. Ah, por isso que quando você estava falando das aulas das funções orgânicas, eu me lembro que você disse, numa aula você disse assim, moçada, quando você está mascando um chiclete, você está utilizando-se de uma função orgânica, que são os ésteres, exatamente. Então, goma de mascar, a cola branca, que é aquela cola escolar, aquelas tintas à base de água, como essa daqui, que você utilizava muito quando você fazia as séries iniciais, tudo isso é produção de quem? Do PVA. Esse ano é o ano de eleição, certo? Nós vamos ver muita utilização do PVA. Onde? Adesivos de candidatos. Candidatos colocando adesivo nos vidros, nas portas dos carros, etc. Tudo isso é o quê? Acetato de polivinila, também conhecido como poliacetato de vinila, ou com a sigla PVA. O que é que ele consiste? Você pega o etileno ligado a um éster. Etileno ligado a um éster. Ou, se você quiser, você pode também chamar de propileno com a ramificação ou grupo funcional carbonila. C-O é obrigatório. Carbonila e oxigênio. Função éster. Outro polímero importante. Eu não vou falar do nome dele, mas eu vou citar o seu codinome ou a sua alcunha. Você vai lembrar. Teflon. Vanks, o que é o Teflon? Na sua casa, existe alguma panela revestida num tom chumbo ou em outra coloração, porque ele aceita mudança de cor? O Teflon, também conhecido como politetrafluoretileno, politetrafluoretileno, PTFE. Teflon, é mais fácil chamar de Teflon. O que é isso aqui? Isso aqui é um material muito resistente ao calor. Isso aqui é um plástico muito resistente ao calor, muito resistente à corrosão, então ele é difícil de oxidar e ele é muito utilizado no revestimento de panela. Só que tem um detalhe, ele tem um custo muito alto. E outra coisa, você tem que saber manusear isso aqui. Uma panela de pressão de Teflon, uma panela qualquer de Teflon, uma frigideira de Teflon, ela não pode ser manuseada, por exemplo, com colheres de metal, porque você vai gerar riscos e você vai ter liberação de materiais tóxicos à alimentação de quem está usando essa panela. O que é que você tem que usar aqui? Você tem que utilizar utensílios de silicone, você tem que utilizar utensílios de plástico, de madeira, tudo que não tenha contato direto com o metal para não correr o risco de riscar essa superfície. A superfície do politetrafluoretileno, ela é resistente ao calor e à corrosão por agentes químicos. Lógico, ela não tem facilidade de oxidar. Onde é que a gente utiliza o Teflon? Revestimento de panela, utilização de encanamentos, na proteção de válvulas, de registros, etc. Polímeros acrílicos. Nós falamos agora dos polímeros de adição. Agora vamos para o segundo grupo importante, os acrílicos. Lembrando que tudo que você tem aqui, até agora, são polímeros artificiais. Os polímeros acrílicos, eles vão ter uma vinculação com os ácidos carboxílicos. Qual foi o monômero que a gente mais citou até agora?
Foi o eteno, né? O etileno, radical vinila, ó. Dupla ligação. Você vai pegar essa dupla ligação, presta atenção. O polímero acrílico vai ser, você pegar essa dupla ligação e ligá-la ao ácido carboxílico. Você lembra do ácido carboxílico? Vanks, eu não sei se eu me lembro. Se você não lembra, eu vou lembrar você agora. Carbonila, OH. Carbonila com hidroxila. COOH. Isso aqui é o ácido carboxílico. Quando ele está ligado só a hidrogênio, é aldeído, tá? Se ele estiver ligado com nitrogênio, é amida. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Vanks, eu estou esquecendo, não me lembro mais das funções. Vá lá no nosso banco de aulas, procure as aulas que eu falei, que eu te dei, deixei todas gravadas, procure a aula Funções Orgânicas e relembre as funções, porque elas são importantíssimas. Então aqui, ó, dentre os polímeros acrílicos, o que é que a gente vai ter? O monômero vai ser o quê? O monômero vai ser pegar o radical vinila, o eteno, ligar quem? Ácido carboxílico. Olha aqui, ó, CH2, dupla, CH, COH. Aí você vai utilizar isso aqui, ligar a outros. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos subdividir os acrílicos em alguns. Olha o primeiro. Polimetacrilato de metila. Olha o nome disso. Polimetacrilato de metila. Vamos, o que seria isso? Esse aqui é o que a gente conhece como vidro plástico. Nunca ouvi falar, Vanks. Vidro plástico, também conhecido como lucite. Nunca ouvi falar. Já ouvi falar de box de banheiro? Já, pois é. Existem algumas divisórias de banheiro que utilizam esse material. Existem algumas estruturas de empresas que utilizam para fazer um ambiente parcialmente que permita a reflexão da luz. Existe a produção de lentes de óculos infantis. Tudo isso é através do polimetacrilato de metila. Os para-brisas de aviões também são confeccionados com esse material. Tá? Esse plástico ele é muito resistente. Ele é conhecido como vidro plástico, também conhecido como plexiglass ou plexiglass, como queiro chamar, ou lucite. Empregado em quê? Acabei de falar para você. Nessas divisórias, empregado para produção de óculos infantis, empregado para produzir para-brisa de aviões. Tá? Ele pode ser no tom transparente ou ele pode ser colorido. Obviamente, você tem que acrescentar alguma substância para que isso ocorra. Outro polímero acrílico, o poliacrilnitrila. Muitos acrilonitrila. Você lembra da função nitrila? Olha aqui. Carbono, tripla ligação, nitrogênio. O que é isso, Vanks? Isso aqui é a função nitrila. Essa função nitrila ela vai estar ligada a quem? Ao radical vinila. Nossa, Vanks, como é importante esse alceno. Ele está em todo lugar. Pois é, moçada, ele está em todo lugar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o etileno, polietileno. Você está ligado a quem aqui? Carbono, tripla, nitrogênio. Por que o carbono está ligado ao nitrogênio por uma tripla, Vanks? Porque o nitrogênio é da família 5A. E o carbono é da família 4. Nitrogênio faz 3 valências, carbono faz 4. Onde é que eu encontro isso? Bom, a gente encontra muito esse material na fabricação de fibras têxteis. Como assim, Vanks? Tecidos. Você vai encontrar o poliacrilonitrila em fiações. Você mistura isso com algodão, você mistura isso com a lã, você mistura isso aqui com outros materiais e você consegue produzir ursinho de pelúcia, você consegue produzir roupa de inverno, você consegue produzir aquela forração de móveis, aquele plástico que fica debaixo do sofá. Tudo isso vem da onde? Do poliacrilonitrila. Como é que é isso? É nosso monômero etileno aqui, o eteno, ligado a quem? A carbono e uma tripla ligação das nitrilas. Por que é uma tripla? Porque o nitrogênio é da família 5. Eu posso fazer cobertores, eu posso fazer roupa de inverno, eu posso fazer carpete, tem muitos carpetes que são feitos com esses materiais, forração de móveis, bichinhos de pelúcia. Traga outro grupo de polímeros. Nós falamos dos polímeros acrílicos, falamos dos de adição, agora estamos falando dos diênicos. Tenta ir pelo nome, que facilita muito. O que significa di? Di significa dois ou duas. O que significa aí? Dupla ligação. Quem é que tem duas duplas ligações? Os alcadienos. Ah, meu Deus, lembrei. Os hidrocarbonetos que têm duas duplas ligações são os alcadienos. Olha para cá. Olha isso aqui.
Consegue visualizar aqui, ó? Isso aqui é o butadieno, tá? Butadieno. Você também poderia escrever butadieno 1,3, podia escrever como também but, ó, pode colocar buta 1,3 dieno, tá? Essa estrutura, ela caracteriza-se pela presença nos polímeros diênicos. O que é que eles vão fazer, Vanks? Bom, eu vou pegar essa estrutura que está aqui, tá vendo? Ó? Partindo da onde? Do butadieno. Você parte daqui. E a repetição dela várias vezes vai te dar vários polímeros. O primeiro deles, poliisopropeno. O poliisopropeno é uma borracha natural que ela é utilizada, por exemplo, na fabricação de preservativos masculinos. Olha aqui, ó. Famosa camisinha. Este plástico, essa borracha natural que a gente utiliza na fabricação dos preservativos masculinos, ela se chama poliisopropeno. Poliisopropeno, a gente vai usar uma nomenclatura mais vamos dizer assim, sintetizada, e vamos chamar somente de poliisopreno, tá? Não precisa você colocar o próprio não, tá? Policloropreno. Policloropreno. Eu vou pegar aqui a estrutura que eu já tinha, ó. Quem é esse daqui? É o butadieno, né? Eu vou pegar aqui, ó, presta atenção que eu vou fazer, presta atenção. Todas essas extremidades que eu tenho aqui, das valências do carbono, elas estão ocupadas por quem? Por hidrogênio. Olha como a natureza é fantástica. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o butadieno, tá? E eu sei que os polímeros que eu estou falando agora, que são os diênicos, têm duas duplas ligações, exatamente. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esta estrutura desses carbonos e vai substituir um dos hidrogênios, presta atenção, da dupla ligação pelo cloro. Pronto. Isso aqui tudo, quando se repetir várias vezes, esse polímero vai ser chamado de policropeno. Policloropreno. Vantos, onde é que eu uso isso? Você já viu aquelas estruturas que os mergulhadores utilizam nos pés? Aquelas nadadeiras? Já, né? Já viu roupa de surfista? Já. Já viu roupa de mergulhador? Também. Então, todos esses materiais que eu acabei de falar, eles são a base de quem? De policloropreno. Esse material, ele é resistente à tensão, ou seja, ele aceita você esticar bastante. Ele pode ser também utilizado para revestimento de materiais elétricos, porque ele tem a capacidade de alta resistência elétrica. Então, olha só, uma simples modificação, meus amigos, olha só. Você acrescentar o cloro aqui, você já modifica totalmente a característica dessa borracha. Lembrando, isso aqui não é material natural. Isso aqui são polímeros sintéticos, eles são produzidos, tá? Eles são produzidos. Vamos agora para a classificação dos polímeros de condensação. Nós falamos dos polímeros de adição, agora eu vou falar dos polímeros de condensação. Os polímeros de condensação, eles são formados quando você pega monômeros e elimina alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha como é interessante a gente conhecer os aspectos químicos que nos cercam. Quem é essa moça aqui, ó? C6H12O6. C6H12O6 é a famosa glicose. Vamos pegar essa moça, vamos tirar uma molécula de água dela. Vai ficar C6H10O4. CO5, perdão, C6H10O5. Guarda esta molécula que daqui a pouco eu falo dela. Você pega uma molécula, presta atenção que eu fiz. Você pega uma molécula de glicose e dela você tira uma molécula de água. C6H12O6, você deixa C6H10O5. Vou te mostrar o que é que aconteceu aqui. Juntando essa estrutura várias vezes, eu vou criar um polímero de condensação famosíssimo. Vou te mostrar agora. Olha aqui. Polímero fenol-formaldeído ou baquelite. Vanks, o que é esse tal polímero baquelite, Vanks? Esse baquelite que ele fala aqui, ó, baquelite, vai lá na cozinha da tua casa que tu vai lembrar do que eu estou falando. Ele é um polímero resistente que a gente utiliza, por exemplo, no cabo da panela. Aquele polímero bem resistente que a gente utiliza como cabo da panela é um baquelite, tá? Baquelite é aquilo lá. Outro também é um polímero que você pode chamar de baquelite, são aqueles materiais,
aqueles polímeros que confeccionam os aparelhos telefônicos, tá? Aqueles aparelhos telefônicos são feitos desse material, é um polímero sintético, tá bom? E ele vem de quê? Ele faz só isso? Não, não. Os polímeros fenol-formaldeído é o seguinte, o que é fenol? Por isso que eu estou falando, você tem que lembrar das funções orgânicas. Fenol é o núcleo benzênico ligado à hidroxila. O que é o aldeído? É carbonila com hidrogênio. Então, quando você pega aqui ó, o fenol e o aldeído, e você faz a junção deles, você vai formar baquelite. Quem é que é baquelite? É aquele polímero, ó, isso aqui, você vai juntar várias estruturas dessas aqui. Baquelite, que você vai lembrar como exemplo, são aquelas estruturas resistentes dos cabos de panela e dos materiais que são confeccionados os aparelhos de telefone. Esse polímero é antigo, ele já tem um século, tá? Ele é do começo do século, foi de 1909, 1910, já tem mais de 100 anos, 110 anos para ser mais preciso. Isso aqui também pode ser utilizado para a fabricação de tintas, pode ser utilizado para a fabricação de vernizes e para a fabricação de cola, mas não a cola branca, aquela da escola. Fabricação de cola voltada para utilização com madeira. Tudo isso aqui através de quê? Do fenol, do que mais? Do aldeído. Se você percebe que tudo que a gente está trabalhando aqui, nós trabalhamos com carbonos com insaturação por dupla ligação, né? Polímero ureia formaldeído. Ureia. Vocês estão lembrados da ureia? Quando se começa a estudar química, principalmente química orgânica, nós temos uma passagem histórica que um cientista chamado Wöhler sintetiza através do aquecimento do cianato de amônio e obtém a ureia. Lembram-se? Wöhler. Esse é o marco da química orgânica, né? Você tem a sintetização de um material em laboratório que até então valia a teoria da força vital. Aqui, o polímero ureia formaldeído, tá aqui a ureia, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a ureia, que você obteve através do aquecimento de cianato de amônio. Quando você pega a ureia, com quem? Com o aldeído. Quem é o aldeído? Aldeído é a estrutura que tiver carbonila e hidrogênio. Tá aqui, ó. Esse aqui é o metanal. Todos os aldeídos terminam em al. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, esse aqui é o metanal, que tem um carbono. Se você tiver 2 carbonos, do jeito que eu estou desenhando aqui para você, isso aqui é só para você lembrar. Etanal. Por gentileza, assista de novo as aulas de funções orgânicas. Então aqui, ó, eu tenho ureia, junto com o aldeído, eu vou formar um polímero chamado ureia formaldeído. Vanx, onde é que eu vou encontrar isso aqui? Isso aqui, pessoal, a gente utiliza, por exemplo, na formação de vidro plástico, aquele que a gente falou agora há pouco, do para-brisa do avião, lembra-se? Mas o mais comum da gente encontrar o polímero ureia formaldeído é na produção de móveis, quando a gente utiliza esse material aqui, ó, fórmica. Ah, é aquela parte que fica fixada na madeira de cores distintas. Exatamente. Ele é permitido, portanto, ser produzido a partir do polímero ureia formaldeído, vernizes que podem dar origem a outros materiais, resinas, que mais? Pode utilizar para fazer a fórmica e por aí vai, tá bom? Ele é um material que tem como característica essa composição de rigidez, ele é duro, resistente. Poliésteres ou resinas alquídicas, poliésteres. Minha mãe era costureira e esse nome, desde criancinha, eu ouvia muito. Por quê? Quando minha mãe era viva, ela trabalhava como costureira, ela comentava os tecidos e era muito comum nós ouvirmos essa palavra poliéster e essa palavra tergal. Se você perguntar para sua mãe, ela vai lembrar disso aqui. Se ela for daquelas que gosta de conversar sobre tecidos, ela vai falar. Essa camisa é 100% algodão. Ou então, essa camisa tem a presença de poliéster. Essa camisa é de nylon. Tudo isso, meus amigos, são ligados a quem? Aos ésteres. O nome já está dizendo, né? O que é um éster? Vamos lembrar. Carbonila, oxigênio. Você viu a importância dos ésteres nos polímeros? Os ésteres e os carbonos insaturados por dupla, eles são atores principais dessa peça de teatro aqui chamada polímero. Então aqui, ó, os poliésteres, você vai fazer uma reação chamada de esterificação.
O que é que significa isso? Você vai trabalhar isso aqui junto com álcoois. O que é que seriam os álcoois, Vanks? Vamos lembrar, isso aqui é o éster. Por isso que eu estou pedindo a você encarecidamente, assista de novo as funções orgânicas. O álcool é o carbono saturado ligado a hidroxila. Metanol, etanol, propanol. Dê uma olhadinha aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um éster. O que é isso aqui? É um álcool. Tá vendo aqui, ó? Esterificação. Tem éster de um lado, tem álcool do outro. A estrutura que você compõe envolvendo álcool e éster, quando você faz delas várias repetições, esse monômero que se transforma em polímero, você vai criar um polímero chamado poliéster. É uma fibra, é um tecido. Assim como é um tecido o algodão, como é tecido a lã, como é tecido o tergal. Ah, minha calça de tergal, ó. Material muito utilizado para produzir paletós, por exemplo, né? Aquela camiseta que você tem, que você comprou de uma loja qualquer, você pode olhar na sua etiqueta que ela vai dizer lá quantos por cento tem de algodão, quantos por cento tem de tergal, quantos por cento tem de nylon, de poliéster. Tá? Tudo isso aqui é polímero sintético, tudo produzido. Poliamidas. As poliamidas, olha aqui, ó, o que é que a gente tem que saber? Amida é isso aqui, amigos, ó, carbonila com nitrogênio. Isso aqui é uma amida. Não é amina, Vanks? Não, amida. Amina é só, não tem carbonila. Essas poliamidas, ou seja, quando você faz várias estruturas das amidas juntamente com ácidos carboxílicos, você vai formar o que a gente conhece demais, que são quem, Vanks? Os nylons. Já ouviu falar em nylon? Já não, nunca ouvi falar. Você não já foi pescar alguma vez? Pois é. Quando você vai pescar, a linha de pesca é nylon. Aquela linha é nylon. Então aqui, quem são as poliamidas? São nylons. Quem são os nylons? Você vai pegar a função amida e você vai colocá-la junto com quem? Com os ácidos carboxílicos. O que é que eu vou fazer com ácido carboxílico? Esse ácido carboxílico, o ideal é que você tenha 2. Então são ácidos dicarboxílicos. O que é um ácido dicarboxílico? É isso aqui, ó. Você tem carbonila, hidroxila para um lado, carbonila e hidroxila para o outro. Veja só. Junta esse moço aqui com as amidas. Aí você forma quem? O nylon. A gente escreve muito assim, né? Mas quimicamente falando, a gente não utiliza assim não. A gente escreve assim, ó. Nylons. E ainda coloca acento no A. Tá bom? Eles são resistentes à tração, tá bom? Eles são resistentes, eles são muito utilizados para fabricar cabos, fabricar linhas, para algumas peças de equipamentos. Tudo isso aí vem das poliamidas ou nylons. Como é que eu produzo? Função amida junto com quem? Com ácido carboxílico. Detalhe, dicarboxílico. Apresente 2 grupos funcionais, tá vendo? Poliamidas aromáticas conhecidíssimas. Se você fala assim, poliamida aromática. Bom, aromática, cadeia fechada com 6 carbonos, intercalando simples e duplas. Amida, isso aqui é o quê? Carbonila, NH2. Isso aqui é amida. Isso aqui é a cadeia aromática. Se você colocar um hidrogênio aqui com oxigênio, vira fenol. Vanks, o que é que você vai ter aqui? Tá vendo aqui, ó? Presta atenção. Tá vendo a amida? Tá aqui as amidas e tá aqui quem? A cadeia aromática. Essa estrutura amida e núcleo benzênico forma o que a gente chama de Kevlar. Kevlar ou Kevlar, como queiram chamar. Eu chamo de Kevlar. Eu, particularmente, chamo de Kevlar. O que é isso aqui? Isso aqui é um polímero extremamente resistente, utilizado para você fazer roupa para bombeiro, que ela é resistente ao fogo, para você fazer máscaras, daquelas máscaras que a gente conhece como visor de policarbonato, para você fazer colete à prova de bala para policiais. Esse polímero Kevlar, ele tem essa característica, tá, pessoal? Ele é muito resistente, ele pode ser produzido também através dele capacetes para motoqueiros, tá? Tudo isso oriundo de quem? Núcleo benzênico, cadeia aromática. Núcleo benzênico de cadeia aromática juntando com o grupo funcional amida, poliamidas aromáticas ou Kevlar. A gente encontra nas provas esse nome. Você não vai encontrar muitas vezes o nome poliamidas aromáticas. Agora, o termo Kevlar, você vai lembrar de quê? Da polícia, do corpo de bombeiros. Os dois já te lembram. A roupa combate a incêndio, capacete, colete, tudo isso vem do polímero Kevlar.
Policarbonatos. Bom, os policarbonatos, eles são oriundos do ácido carbônico. Quem que é o ácido carbônico, Vax? H2CO3. Junto com quem? Com os ésteres. Os ésteres, novamente eu vou lembrar para você, carbonila, junto com quem? Com oxigênio. Existem alguns sais que vão surgir para nós aqui que serão muito comuns, principalmente os sais à base de sódio, tá? Presença do sódio, tá? Eles têm como característica a possibilidade de você produzir policarbonatos de forma transparente. Como assim, Vanx? Você consegue formar um polímero que ele não tem coloração. Você pode utilizar, por exemplo, aquela viseira do capacete do motoqueiro, aquele polímero que é a janela do avião, tá? Tudo isso aí são policarbonatos, esses plásticos que servem para essas estruturas porque eles têm como característica principal essa cobertura ser transparente. Como é que eu vou fazer? Grupo carbonato. Quem é o grupo carbonato? CO3. Daqui eu fiz o ácido carbônico. Aqui eu também posso fazer, ó, Na2CO3, carbonato de sódio. Então, sempre você pode fazer estruturas em relação aos compostos envolvendo os polímeros que podem te dar características específicas desses próprios polímeros. Olha esse aqui, poliuretano. O que seria o poliuretano? Bom, esse poliuretano são materiais isolantes. A característica principal deles é isso aqui, é isolamento. Que tipo de isolamento ele faz, Max? Ele faz dois tipos de isolamento. O poliuretano, ele faz o isolamento térmico. Então é muito interessante, por exemplo, um material utilizado para uniformes de combate, né? Para os exércitos, né? E também acústico, isolamento acústico. De onde é que vem isso aqui? Isso aqui você vai pegar, olha para cá. Que é isso aqui? Cadeia aromática. Que é isso aqui? Nitrila, carbono. Uma nitrila é carbono com tripla e nitrogênio. Você vai pegar uma dessas da tripla ligação e vai trazer para cá. Você vai formar duas duplas. Uma você vai atender o nitrogênio, a outra você vai atender o oxigênio. Isso aqui são álcoois, tá? São reações utilizando as estruturas de carbono com álcoois. Olha aqui, ó. Tá vendo esse moço aqui? Isso aqui é um diálcool. Isso aqui é o etano diol. Etano diol. Também conhecido como etileno glicol, se for a nomenclatura não oficial. Esses camaradinhas aqui, eles vão produzir quem? Os poliuretanos. Principal característica, isolamento. Isola o quê? Isolamento térmico e isolamento acústico. Usamos muito isso para produzir, sabe o quê? Colchões, produzir travesseiro, tá? Isso aqui é muito interessante, a sua produção. Silicones. Bom, normalmente, quando a gente fala em silicone, a gente tem que olhar para as duas primeiras letras, que a gente não sabe por que o nome é silicone. SI é o quê? Isso aqui é o silício, pessoal. Ele é o grande segredo. E as pessoas não fazem a relação. Os silicones eles são utilizados para a produção de prótese. Só que sua utilização está muito vulgarizada. Por quê? Porque se vincula hoje em dia o uso de silicone a fazer interferências de caráter estético, né? Acrescentar silicone nos seios, nas nádegas, fazer com que o sujeito fique aparentando ter um tórax maior, mais forte, a mulher com nádegas mais avantajadas, seios mais fartos. Tudo isso é uso de silicone. Porém, a principal função do silicone não é essa. A principal função do silicone, ela vem de outras situações. O silicone ele produz óleo, tá? O silicone produz borracha. O silicone pode fazer prótese. Essa prótese, não a prótese de colocar no seio para ficar farto, mas a prótese de quem perdeu um braço, de quem perdeu um pé, de quem perdeu uma perna. Aí sim, esse polímero ele tem essa característica, tá? Ele é um polímero resistente. Ele também pode ser utilizado em outras situações. Você encontra, por exemplo, silicones em impermeabilizantes, vedação de calhas, vedação de janelas, produção de brinquedos, alguns instrumentos domésticos, tá? Como, por exemplo, espátulas feitas de silicone, material que é um material resistente e que, através da sua utilização, você pode encontrá-lo em vários lugares. Lembrando, o silicone vem de onde? Silício, duas hidroxilas, olha que interessante,
2 hidroxilas e 2 carbonos saturados. Isso aqui é a fórmula do silicone. Ó. Silício ligado a 2 hidroxilas e mais 2 carbonos. Se eu fosse chamar isso aqui de ramificação, seria ramificação metil. Agora eu vou te apresentar os polímeros naturais. Certamente, à medida que eu for conversando, você vai lembrar das aulas de biologia de seu professor. Por quê? Porque os polímeros naturais têm muito a ver com as aulas de biologia. Quais são os polímeros naturais que nós vamos trabalhar? A borracha, cito aqui o látex, que é aquele líquido viscoso, branco, que você pode, por exemplo, retirar da seringueira, uma tradição milenar aqui da nossa região. O polissacarídeo, quem são os polissacarídeos? Aqui a biologia entra em cena, ó. Celulose, amido, glicogênio. Você lembra quando eu falei da glicose? Alguns minutos atrás, assim, presta atenção na glicose. Qual é a forma da glicose? C6H12O6. Por condensação, tire uma molécula de água. Aí ficou como? C6H10O5. Lembra que eu falei isso? Pois então preste atenção. Isso aqui é o glicogênio, tá? Os ácidos nucleicos, eu estudei isso na biologia, o professor falava sobre o DNA, falava sobre o RNA, falava sobre os aminoácidos. Pois é, fique atento, esses são polímeros naturais. As proteínas e as enzimas. Enzimas normalmente funcionam como catalisadores. Se eu fosse fazer uma piadinha sem graça aqui, eu ia dizer que as enzimas se produzem pontinhos. Na próxima aula você me pergunta. Olha aqui, olha a borracha. A borracha, pessoal, ela tem como característica a produção de um polímero, que a gente conhece como isopreno, né? Borracha natural. E ele é líquido, viscoso e claro. Essa borracha, na sua concepção original, ela oriunda do látex, ela quando coagula, ela continua sendo mole, tá? Ela não tem rigidez. A característica da borracha não é a rigidez, a característica principal dela é a elasticidade, tá? As borrachas têm essa característica principal, é um polímero que permite-nos essa extensão nas suas medidas, ela aceita a tensão, ela aceita ser esticada, substâncias que quando submetidas à tensão, elas passam a mudar os seus arranjos, tá? Elas deixam de ser uma determinada composição ou estrutura, mas elas voltam na condição anterior, tá? Essa elasticidade é uma característica delas. Vamos ver aqui as estruturas que nós temos aqui. Veja, nós temos aqui o 2-metil-butadieno, tá vendo? Ó? Tem um metil aqui. Tem o butadieno aqui, o 2-metil-butadieno está aqui. Aqui nós temos de novo a presença de duplas ligações. Essa reação de polimerização você já deve ter percebido. O carbono com dupla ligação ele é fundamental. Esta borracha aqui é um polímero natural. Aqui nós não precisamos ter feito nada. Nós vamos ter os alcenos. Aqui é um alceno. Tem uma dupla ligação. E os alcadienos. Tá? Alcadieno é quando você tem duas duplas ligações. Esse aqui quem é? É o 2-metil-buteno. Também poderia chamar 2-metil-butadieno. Ou 2-metil-but-1,3-dieno, se você for identificar onde é que ele está. Tá bom? Vulcanização. Você já ouviu falar de um pneu chamado Goodyear? Já, né? Ó, essa palavra aqui, você assiste Fórmula 1? Pois é. Você já viu um bonecão grandão, branco, que fica à frente de lojas que vendem pneus? Pois é, aquilo ali é a marca Michelin. Esse aqui é a marca Goodyear. O que é Goodyear? Goodyear era o nome de um cientista, de um grande comerciante, porque ele tornou-se importante nisso, porque na verdade a sua descoberta se transformou numa grande veia comercial. Charles Goodyear fez o seguinte, ele pegou a borracha. Qual borracha, Vanks? Aquela borracha que eu falei aqui para você, o látex, misturou com enxofre. Pegou a borracha, misturou com enxofre. Depois que ele misturou com enxofre, eu não estou citando aqui as medidas, ele aqueceu. Borracha, misturou com enxofre, aqueceu. O que é que ele fez? Ele inventou um processo de vulcanização da borracha. Aquela borracha que era mole, viscosa, o que é que aconteceu? Agora ela passou a ser rígida, resistente.
aumentou a resistência dessa borracha, ele vulcanizou a borracha. Com essa vulcanização, ele trouxe para a gente outras concepções de polímeros naturais. Porque com a vulcanização foi permitido, por exemplo, fazer sapato de borracha, produzir pneus, produzir luvas. Tudo isso oriundo de quê? Da mistura da borracha com enxofre e depois dessa mistura, o aquecimento. A borracha, normalmente, ela estica e tende a voltar ao normal, tá? Os polímeros têm como característica isso. Olha aqui alguns exemplos que eu coloquei para você, ó. O uso da borracha vulcanizada ou da vulcanização. Sapatos ou botas de proteção de trabalho, né? Sandálias, pneus, tá? Essa é uma situação clara que a gente tem da vulcanização. Aqui a gente também tem uma representação dos cabos de panela, que são mais rígidos, esse material também utilizado na fabricação de alguns instrumentos musicais, utilizado também como solado de sapatos, de tênis, de sandálias, etc. Hidratos de carbono ou carboidratos? Vamos lá, aqui, biologia pura isso aqui. Carboidratos, que é que a gente tem aqui? A gente tem carbono, a gente tem hidrogênio e aí a gente chama quem mais para ficar junto deles? O oxigênio. Aí aqui vai entrar quem, pessoal? Tudo com relação à biologia. Glicogênio, quem é o glicogênio? C6H10 O4, O5. Os açúcares, né? Os polissacarídeos, o hidrogênio, o carbono. Então, tudo isso aqui a gente vai encontrar chamando essas estruturas de monossacarídeos, estruturas com a parte original, né, a parte inicial, e os polissacarídeos, quando a gente fosse, por exemplo, pegar sacarose, glicose, etc. Os carboidratos são chamados mais simples de monossacarídeos. Quando você juntar vários, você chama de polissacarídeo. Quais são os polissacarídeos mais conhecidos? Amido, celulose, quem mais? O glicogênio. Celulose é um polissacarídeo de fórmula C6H10O5, ó, lembrado lá da molécula de água? Que atinge massas moleculares de ordem de 400 mil U. O que é esse U, Vanks? Unidade de massa atômica. Quantas vezes isso aqui é mais pesado do que 1/12 do isótopo do carbono 12? O algodão é basicamente constituído de celulose, tá? Olha lá, um exemplo muito bom. Olha aqui, a glicose. O que é isso aqui, Vanks? C6H12O6. Quer dizer então que quando a gente ingere alguns tipos de alimentos, a gente vai encontrar isso. Vai. Tá ok? A gente vai conseguir encontrar algumas situações como essas, tá bom? C6H12O6 é a forma da molécula de glicose. Qual é a sacarose? C12H22O11. C12H22O11. Olha os amidos. Ah, Vanks, eu já ouvi falar de aminoácido. Pois é, o que é aminoácido? Aminas e ácidos carboxílicos. Os amidos, o que são os amidos? Aqui nós vamos ter carbonila com quem? Ó, amidas, com NH2, tá? Bem, quando você está diante dos amidos, a gente vai lembrar, por exemplo, de alimentos que são frequentemente encontrados à mesa, tais como arroz, milho, trigo, batata, mandioca, tá? Tudo isso é amido, eles são reservas alimentares, tá? Reservas alimentares dos vegetais. O amido é formado pela condensação de moléculas de glicose, tá? Que são liberadas quando o amido é hidrolisado. Em contato com iodo, o amido produz uma coloração violeta, razão pela qual ele é usado como indicador desse elemento. Indicador, sim, indicador ácido base, tá? Então aqui, onde é que a gente vai encontrar principalmente os amidos? Lembrando que o amido é um polissacarídeo, assim como é polissacarídeo, outras estruturas que a gente acabou de citar. Onde é que a gente encontra os amidos? No arroz, no milho, no trigo, em algumas raízes, batata, na mandioca. Engorda, Vanks, amido? Não, o amido não engorda, quem engorda é quem o consome. O amido é formado pela condensação de moléculas, então isso aqui tem açúcar, tá, pessoal? Glicose. Glicogênio. Glicose. Olha aqui, o glicogênio tem a ver com o quê? Glicose menos a molécula de água. Vai ficar como isso aqui? C6H10O5. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai juntar um montão disso aqui e vai formar quem? Glicogênio. É um polissacarídeo? É. Sua fórmula, C6H10O5N, onde esse N são os monômeros juntos, né?
Você vai apresentar vários. Estrutura ramificada, como está aqui. Onde é que eu encontro isso no corpo, Vanks? Principalmente no fígado, tá? No fígado. Ele é uma reserva alimentar. Também pode ser encontrado glicogênio nos músculos, ok? A gente necessita de glicose. Quando a gente necessita de glicose, o que é que o glicogênio faz? O que é que acontece? O nosso organismo transforma esse glicogênio em glicose, tá? Ele é conhecido como o amido animal. Ácidos nucleicos. Ácido fosfórico, H3PO4, vai estar presente nessa história. Aí vamos de novo lá na biologia apaixonada de vocês. As pentoses e as bases nitrogenadas, tá? Ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por quem? Ácido fosfórico, pentoses. Pentoses, quantos carbonos, Vanks? 5. Bases nitrogenadas, estruturas à base de nitrogênio. Ácido nucleico. Então aqui já vai aparecer aquela história do DNA e do RNA, né? Vai. Nós vamos pegar os ácidos nucleicos e vamos falar deles de duas maneiras diferentes ou dois grupos. O RNA, ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico. Lembra-se lá da genética, lá da biologia? Pois é. Ó, contém a D-ribose, controla a produção de quê? De proteína. E o ácido desoxirribonucleico também contém, tá? E tem tudo que a gente precisa para quem? Para nos identificar. Ó, informação genética dos seres vivos, tá? Qual é a estrutura genética do DNA? Olha aqui, isso aqui você já estudou com o seu professor. Fosfato, açúcar. Fosfato, açúcar. Fosfato, açúcar. Esta sequência a gente vai chamando de quê? De bases, né? Base 1, base 2, base 3. Aí você vai falar de adenina, lá na biologia. Guanina, timina, citosina, tá? Lembra disso? Pois é, eu lembro. Eu já tenho 300 anos que estudei isso aqui, lá na biologia. Eu lembro quando o professor falava, né, do DNA e do RNA, falava da D-ribose, que era para fazer o quê? Controlar a produção de proteína. E o DNA, o nosso código genético, a nossa informação. Formando as bases do DNA, fosfato e açúcar. Base 1, base 2, base 3, etc. Tá? E aí a gente tinha adenina, citosina, guanina, timina. E por fim, trazer para vocês aqui as proteínas, né? Macromoléculas, que têm como característica múltiplas funções no sistema nosso, né? No nosso organismo. Eu coloquei aqui algumas, ó. Olha onde é que a gente encontra a proteína aqui, ó. No cabelo, então eu devo estar com pouca proteína, porque meu cabelo caiu tudo. Na pele, nas fibras nervosas, no pâncreas, olha que interessante. O pâncreas, ele tem a necessidade aqui da insulina, tá, pessoal? Para quê? Porque é o pâncreas que produz. O hormônio insulina é produzido lá no pâncreas. Nas fibras musculares você vai encontrar proteína, nos tendões, nos músculos, nas unhas. Olha que interessante, tá? Tudo isso. O corpo humano, as proteínas, elas têm variadas funções. Estima-se que nós temos aproximadamente 100 mil tipos de proteínas no nosso corpo. As proteínas, elas têm como características os aminoácidos. Ó, amina e ácidos, ó aqui, ó. Grupo amina, grupo ácido carboxílico. Aminoácidos, olha que interessante. Ó, aqui e aqui. As nossas proteínas, né? Essas moléculas se ligam, se formam com a ligação dos aminoácidos. Essas ligações serão chamadas de peptídeos, tá? 2 aminoácidos, dipeptídeo. 3, tripeptídeo, e assim vai, tá bom? Um só, 2, 3. Toda vida que você fizer a união de 2 aminoácidos ou mais, você vai chamando o nome. Um só, ligação de aminoácidos, uma só, peptídeos. 2, dipeptídeo. 3, tripeptídeo. Amina é o grupo de nitrogênio e hidrogênio. Ácido, carbonila com hidroxila. Aminoácidos são moléculas que possuem a função amina e ácido carboxílico. Não esqueça disso, tá? É sempre assim que você vai trabalhar. Me diga uma coisa, pode acontecer da gente encontrar outras coisas além do ácido carboxílico da amina? Pode, você pode encontrar outros elementos aqui. Você pode encontrar fósforo, pode encontrar ferro, pode encontrar zinco, pode encontrar cobre. Você precisa de todos, não pode ter em excesso. Deixa eu contar um segredo para você. Eu tenho um desses elementos em excesso, que é o ferro. Eu tenho uma taxa elevada, Vanks, tem uma taxa elevada de ferritina. O anêmico não tem ferro, o seu professor tem ferro em excesso.
Aí precisa evitar a proteína da carne, tem que evitar o feijão, o tomate. Complicado, né? É muito complicado. E a hidrólise, para a gente fechar, significa você romper essas ligações. Quais são as ligações que eu citei? Aminoácido com amina. Aminoácidos são aminas e ácidos carboxílicos, ligações peptídicas. É o rompimento. A hidrólise seria o rompimento dessa ligação, que a gente vai ter a liberação de aminoácidos, tá bom? E aí a gente vai, obviamente, ver isso aqui com maior riqueza de detalhes nas aulas de biologia. E eu vou deixar para você aqui também o comentário, porque o nosso tempo já extrapolou do que a gente tinha, das enzimas, que elas têm uma função catalisadora, né? As enzimas, elas estão envolvidas em vários processos do nosso organismo. A gente poderia citar digestão, respiração celular, a síntese dos açúcares, síntese das proteínas, síntese das gorduras. Toda vida que a gente falar em enzima, a gente vai precisar lembrar de reações que existam uma reação catalisada. As enzimas têm essa característica, né? A gente precisa muito delas. Se você tiver ausência de determinadas enzimas, você pode até ficar muito doente e morrer. Bom, eu finalizo a aula de hoje pedindo para que você leia esse capítulo, que é um capítulo muito extenso. Nós tivemos mais de 2 aulas ininterruptas citando as características desses polímeros, e você tente fazer as tarefas deste módulo. Eu coloquei aqui o gabarito das 6 questões. Eu espero que você tenha lembrado o que a gente conversou e que você tenha se interessado, para que você possa assistir a aula de novo e fazer os exercícios que estão nos gabaritos. Faça primeiro, confira depois.